Boa tarde, meus companheiros e companheiras aqui do canal da ALA13, junto aqui com o companheiro hoje, estando na posição de secretário-geral, sabendo que as pessoas hoje têm a curiosidade de saber quem é a diretoria executiva do sindicato. Eu vou deixar ele se apresentar por si mesmo, porque às vezes as pessoas entendem melhor a questão hoje do nosso secretário-geral, Cláudio Honor. Obrigado, Castão. Parabéns aos trabalhadores da ALA13 da Volkswagen pela iniciativa de criar esse canal de comunicação. Um prazer estar falando com vocês e obrigado pelo convite. Eu estou como secretário-geral do sindicato, né? Sou trabalhador da empresa Delga, em Diadema, uma empresa de autopeças, inclusive é cliente da Volkswagen, e uma empresa que tem pouco mais de 500 trabalhadores hoje, diminuiu um pouco o número de trabalhadores nesses últimos anos, já chegou a ter um total de 800 trabalhadores. É um grupo de empresas, né? Tem empresa de Jarinu, tem empresa em Ferraz de Vasconcelos, tem empresa na divisa de São Paulo com São Bernardo do Campo, a antiga Máquinas Piratininga, tem uma fábrica em São Leopoldo. Então um grupo de empresa familiar, empresa de capital nacional. É isso, estou aqui à disposição de vocês. Então, a gente está hoje, Cláudio Honor, com essa situação de saber apresentar hoje quem é o nosso executivo do sindicato. Como eu falei para você, a gente fez com o Wellington, fez com o Moisés e agora está fazendo com você, que é o secretário-geral. E como começa a sua trajetória na luta como sindicalista? Então, eu cheguei em São Paulo em 96 e antes disso eu sou de Alagoas, sou nordestino, como você já percebeu o meu sotaque. Eu sou natural de uma cidade conhecida como União dos Palmares, sou do município dessa cidade. Na verdade eu morei no sítio até os 18 anos, dos 18 para os 19 anos eu fui trabalhar em Maceió, na Coca-Cola, e trabalhei 3 anos e 7 meses na Coca-Cola. Depois eu vim para São Paulo, mas a minha militância ela já começa lá mesmo em Alagoas. Minha família tinha um irmão que era presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, que faleceu com 27 anos de um acidente automobilístico, infelizmente. E eu tentei fundar um sindicato à época que trabalhava na Coca-Cola, mas sem muito sucesso, não tinha muita experiência. Tentamos junto com alguns colegas, mas nem sabia como fundar o sindicato. Então é uma história engraçada, né? Mas de todo modo, então a militância começa ali, né? De alguma forma. E quando ela se aprofunda, quando chega aqui em São Paulo, nessa região histórica, do ponto de vista das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do país. E eu fui morar em Diadema, cidade a qual eu moro até hoje. A empresa que entrei lá foi essa mesma empresa que sou funcionário até os dias atuais, que é a Delga. Em 96 a situação era muito delicada ainda, de muito desemprego, as condições de trabalho eram muito difíceis lá dentro da empresa, nós não tínhamos conquistas na fábrica, a fábrica estava se constituindo ali e não tinha ainda uma CIPA constituída, porque era recente essa fundação dessa empresa, que era uma empresa que tinha a Tamet, que era em Diadema, e os trabalhadores que são de Diadema devem conhecer, e a partir daí ela fecharia também e passaria a ficar com a Delga. Então, como era no começo, tudo era muito difícil. Tinha trabalhadores organizados de outras empresas, que trabalharam em outras empresas e conhecia a luta, já tinha vivenciado greves, enfim. Eu não tinha essa experiência ainda, então foi uma coisa muito importante. Eu tinha muita vontade de participar do movimento sindical, de participar do movimento de greve e tal. E teve, naquele mesmo ano, em 96, uma greve de 5 dias na empresa. E eu tinha dois meses de fábrica e o pessoal entrou para parar as máquinas, porque os trabalhadores, parte deles continuavam trabalhando, até porque não tinha organização ali no local de trabalho ainda. Então a gente entrava para convencer os trabalhadores a pararem junto conosco, para que a gente conseguisse ter sucesso nas reivindicações que fazíamos. E por incrível que pareça, naquela greve que durou 5 dias, nós conseguimos apenas o pãozinho de jejum e o café da manhã que não tinha. Então, muitas outras conquistas que vieram depois vieram fruto de muita luta dos trabalhadores. Então eu gosto sempre de falar
dessas conquistas, porque muitas vezes os trabalhadores chegam em uma empresa e não tem noção, às vezes, da luta que foi para conquistar as 40 horas semanais que tem lá, para conquistar uma série de coisas que os trabalhadores têm. Mas digo sempre, Cascão, que a maior conquista que os trabalhadores podem ter dentro de uma empresa é o respeito, né? E o respeito ele só vem quando os trabalhadores têm organização no local de trabalho. A empresa não respeita gratuitamente os representantes. Elas respeitam porque sabem que por trás deles tem um conjunto, um exército de trabalhadores organizados, mobilizados e prontos ali para fazerem a luta quando for preciso, para defender os seus direitos. Então, começamos um pouco assim. Então, minha história ela tem um pouco disso, né? Nasci na roça, fiquei até adulto e depois as 2 empresas que trabalhei, que foi a Coca-Cola e essa última que sou funcionário até hoje, que é a Dell. E daí acabei vindo para o sindicato, então logo me associei ao sindicato, depois vim para o Comitê Sindical de Empresas, se não me engano, em 2005. Em 2005 não, foi um pouco antes, em 2005 eu vim para o Conselho da Executiva da Direção e depois, mais um mandato, eu vim eu passei para coordenar uma área em Diadema. Fiquei 3 mandatos como coordenador de área, responsável por parte das negociações numa metade ali da cidade. E depois eu acabei vindo para a direção executiva como coordenador da Regional Diadema, na qual fiquei um mandato coordenando a Regional Diadema. E depois para a vice-presidência do sindicato, ocupei a vice-presidência do sindicato por um ano e meio e depois acabei assumindo a Secretaria-Geral na transição que teve da saída do Vagnão e a vinda do Moisés como presidente e a partir dali eu assumi a Secretaria-Geral. E qual é a diferença de um coordenador com a questão do secretário-geral do sindicato? Eu acho que são um pouco as atribuições, mas assim, eu acho que a diferença é que a experiência que você tem, por exemplo, que eu tive como coordenador da Regional de Diadema, ela foi muito rica. Porque às vezes numa montadora você discute um Pelé de 20 mil, de 15 mil, e às vezes numa empresa de autopeça você está discutindo, às vezes uma empresa pequena, que não tem uma condição econômica boa, às vezes você está discutindo com a empresa que atrasou o pagamento do trabalhador, então você começa também a viver na pele uma realidade outra, que muitas vezes os trabalhadores de uma empresa grande não conhecem. Que é quanto aqueles trabalhadores muitas vezes sofrem porque às vezes atrasa o pagamento, porque às vezes não cumpre aquilo que está na legislação, ou muitas vezes não cumpre aquilo que está na Convenção Coletiva de Trabalho, e o sindicato tem que ser muito presente ali para garantir esses direitos para os trabalhadores, porque não basta só os direitos estarem estabelecidos, tem que ter alguém ali que cobre, que faça ser cumprido. E a Secretaria-Geral, a diferença é que você tem outras atribuições que não somente as negociações que são relativas à cidade, né, como um todo ali, como coordenador da regional. Então você tem as atribuições de ter a responsabilidade de organizar as políticas do sindicato na base do sindicato dos metalúrgicos do ABC como um todo, né? Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Diadema, São Bernardo, as montadoras. Então a Secretaria-Geral tem esse papel de organizar as políticas do sindicato. Então, de coordenar os processos que acontecem nos sindicatos, das assembleias, enfim, as reuniões, da coordenação das reuniões, seja reunião da executiva, reunião do conselho da direção, reunião da direção plena, que é a composição de todos os membros do comitê sindical de empresa, incluindo a direção executiva e o conselho da executiva e o conselho fiscal. E a questão hoje, Claudio, de estar movimentando o sindicato no final de semana com a engrenagem cultural? A engrenagem cultural é um projeto que nasce num seminário que a gente faz, a gente começa a pensar que o sindicato também é cultura, né? A gente começa a olhar dentro das empresas e a gente vê que tem cantores rapper, tem um camarada lá na Volkswagen que fez um rap muito legal falando dos metalúrgicos do ABC, tem um companheiro lá do comitê sindical, deve ter outros, que é o Luciano, o companheiro Luciano, que é um poeta, ele escreve poesias, então
tem na empresa que eu trabalho um rapaz que trabalha e vive um pouco também da música, que toca, tem tantos outros. Então nossa categoria é uma categoria muito rica culturalmente. E qual é a ideia da engrenagem cultural? A ideia da engrenagem cultural é que a gente possa, primeiro, trazer os trabalhadores para dentro do sindicato através da cultura também. A vida não é só, a luta é muito importante, mas a luta também não é só a greve, não é só a reivindicação das questões mais imediatas. A cultura tem que fazer parte da vida das pessoas, né? Então você consegue com isso fazer com que a engrenagem cultural, que tem uma página no jornal do sindicato, na nossa tribuna, que toda sexta-feira, que antes era DSR Sem Patrão, hoje ali tem um logo da engrenagem cultural e que ali divulga o cara que vai tocar no barzinho, aqui na região ou em outra região, mas que é trabalhador da Volkswagen, vai tocar em algum lugar, ou é trabalhador da Scania, ou é trabalhador da Dell, ou de outra empresa, da IGP, de outra empresa de autopeças aqui de Diadema, de São Bernardo de Ribeirão. E os companheiros do comitê têm um papel importante, quer dizer, olha, tem um rapaz lá que toca e vai tocar e a gente quer divulgar para as pessoas se sentirem parte das coisas. Eu falo muito isso, que é muito importante as pessoas se sentirem parte das coisas. Então a engrenagem é isso, é fazer com que as pessoas se sintam parte. E nós temos tantas pessoas que sabem que são talentosas e a gente não divulga, não sabe. Então é uma oportunidade de, a partir dos nossos meios de comunicação, da Tribuna Metalúrgica, do YouTube, dos canais do sindicato, a gente divulgar esses artistas. É lógico que a categoria é grande, se tiver uma demanda muito grande, aí espera, às vezes tem um pedido que não cabe todo mundo naquela semana, você coloca na outra semana, mas sempre é importante a gente dar essa prioridade. E os finais de semana, por quê? É um projeto que está começando, então criamos o projeto, depois criamos o coletivo, que é o companheiro Boário lá da Volkswagen, que é o coordenador do coletivo de cultura, e a primeira atividade que nós fizemos foi no último dia 20 aqui, que foi uma atividade que teve pagode e teve samba rock. Então, e teve pop rock, desculpe. E aí tem companheiros que falam assim, pô, mas como que nós vamos ter pop rock e samba? Não combina. A cultura combina com tudo. Dá para sentar na mesma mesa, dá para estar no mesmo espaço, a pessoa que gosta de samba, a pessoa que gosta de MPB, a pessoa que gosta de rock, sabe? Tudo. Sabe? E como a ideia é trazer as pessoas para aqui, para elas mostrarem o seu talento. Então foi muito bacana, foi a primeira vez que fizemos. Isso a gente movimenta as pessoas para estarem aqui participando, tomando uma cerveja no dia, né? Igual você tem um espaço que você vai ter os camaradas que são da empresa, se conhecem, trocam ideia. E criam uma afinidade, né? Exatamente, criam uma atividade. É aquela coisa, eu uso muito isso, as pessoas fazerem parte, né? Isso aqui é a casa dos trabalhadores, e é dos trabalhadores que se constitui a luta, que se constitui o sindicato, que se constitui e que se constrói a história. Então, assim, é muito importante que nos eventos do sindicato os trabalhadores estejam aqui, que eles se sintam parte disso. E eles só vão se sentir parte disso se a gente der essa oportunidade de eles poderem participar de forma, sabe, com a importância, com a relevância que cada trabalhador, que cada artista que está dentro da fábrica tem, né? É aquela questão, né? Agora, a gente pensando em questão de relevância, o que foi aquilo no dia do aniversário do sindicato? Marinho. Marinho é um poeta que nós tivemos a oportunidade de conhecer, eu pelo menos particularmente eu não conhecia, mas ele já é um cara bastante famoso, ele vive da poesia, né? E ele foi muito importante ele ter feito aquela poesia em cordel, que cultura riquíssima nordestina, né, do Nordeste, e ele fez uma poesia muito bacana, ele é muito bom, né? Então foi muito bacana. Eu espero que as pessoas que aqui estavam ou que aqui estiveram tenham gostado. Eu acredito que gostaram muito pelo sentimento ali, da emoção na hora, de como as pessoas deram atenção. Poeta fantástico, e nós vamos ver como que a gente faz com essa poesia, se a gente transforma ela num cordel para que a pessoa possa ter acesso de forma mais fácil de fazer a leitura. Quem quiser praticar o cordel com esta poesia, quem gostou desta poesia, ela está à disposição e temos a autorização do poeta de divulgá-la da forma que a gente quiser, onde a gente quiser e como a gente quiser. O poeta nos autorizou, o poeta Antônio Marinho, um cara que é fantástico, foi muito bom, de fato, a poesia dele. Eu vi a poesia dele, que eu esqueci de falar, e
uma atividade que teve no AMB com o presidente Lula e os intelectuais e tal, e este camarada estava entre as pessoas que ali estiveram, e ele citou uma poesia muito bacana, e talvez dali de outras atividades que o nosso presidente, que os companheiros da direção Wellington e outros companheiros aqui da executiva viram, sugeriram na executiva, e a executiva achou importante trazê-lo para fazer, convidá-lo para fazer parte naquele dia do aniversário do sindicato, e estar presente aqui fazendo uma bela de uma poesia para... Eu já participei várias vezes de alguns aniversários do sindicato, um modelo que foi feito totalmente diferente que já teve na casa, porque trouxeram pessoas das fábricas, junto com os trabalhadores, com os juristas, e me fala um pouco dessa situação. Você está falando da atividade do Ministério Público do Trabalho? Isso, em si. Aquele dia foi diferente de tudo que foi feito nos outros aniversários. Não, no dia, ainda no aniversário é outra coisa. Né? No dia teve a atividade do Ministério Público do Trabalho, que foi no dia 19 de maio, que foi muito importante, mas ainda assim, a atividade, o que é que nós intercalamos na atividade? Uma fala, uma análise de conjuntura, contando uma linha do tempo, um pouco a história nossa. Em seguida, a música, que foi um samba, você lembra? Isso. Aí teve um samba que é em homenagem ao sindicato dos metalúrgicos, uma letra de composição minha, né? Conta a história dos metalúrgicos do ABC, que fala: nós, os metalúrgicos do ABC, saímos cedo, sem medo de encarar os desafios. Não vamos te deixar a ver navios, porque a nossa luta é por você. Já enfrentamos tantas coisas ruins, e essa luta nunca foi por mim, é por ele, é por ela, é por você, porque somos metalúrgicos do ABC. E foi aqui, com essa militância, que nasceu a maior das lideranças da história do nosso país, que nasceu trazendo esperança, despertando o sorriso da criança que a fome não lhe abateu. Por isso o nosso povo lhe escolheu. E nós, os metalúrgicos do ABC, que plantamos para sempre colher, porque a luta é o fruto que alimenta o povo, e com esperança renasce de novo. E na luta por justiça social, lutamos para derrotar o mal e devolver a esperança para o povo. Eu não sei cantar, então só sei falar em poesia. Não, então, mas ficou mas nós transformamos isso no samba. samba e o pessoal gostou. Então, o que teve de diferente... cantou bem o samba. É legal. O que teve de diferente foi isso, né? Foi transformado essa poesia, foi feito essa que eu recitei, um samba, e entra depois uma outra fala, depois entra o poeta, e a coisa fica um pouco mais suave, de que é aquela coisa direta, discurso e fala. Então, o que mudou foi isso. Agora, quanto à atividade que teve o Ministério Público do Trabalho aqui, foi muito importante. Teve uma ministra, sabe? Teve procuradores do Ministério Público do Trabalho, teve pessoas representando RH das empresas, de montadoras, de Volks, de Mercedes, de Scania, das autopeças, de São Bernardo, de Ribeirão Pires, de Diadema, então, de Rio Grande da Serra. Então, isso é importante, porque nós precisamos... o Ministério Público tem uma carência, segundo eles, que às vezes tem dificuldade de fiscalização de um monte de coisa, mas dizer que esse sindicato é muito grande, ele é muito grande, e o valor e a importância que sua militância, que sua base tem, é muito maior que qualquer coisa. Então, tudo que a gente fizer aqui, para a gente ainda vai ser insuficiente perto daquilo que a gente acha que a nossa militância, que a nossa base merece, vai ser sempre importante sempre a gente trazer mais. Então, sempre que a gente faz uma coisa, a gente sempre acha que, não é que não foi suficiente, mas a gente sempre acha que a gente tem que continuar fazendo mais e mais e mais, e a luta vai ser assim. Quando na música que fala do samba, fala dos metalúrgicos, essa luta nunca vai ter fim, é verdade. A gente luta por uma coisa e vai lutar, porque a nossa luta incansavelmente é para que as pessoas tenham direito, tenham liberdade, tenham uma vida mais digna, consigam viver, sabe? Consiga ter uma casa para morar, consiga proporcionar aos seus filhos um estudo na universidade. É isso que todo mundo quer. Ninguém nasceu para ser miserável, ninguém é pobre porque quer, as pessoas não têm conhecimento às vezes de muitas coisas porque não tiveram oportunidade de estudar, mas é sempre bom a gente lutar, e a gente vai fazer isso a vida toda. Então é por isso que fala na letra: a nossa luta nunca vai ter fim. Então a atividade do Ministério Público do Trabalho foi muito bom, muito bom. A gente está de parabéns a todos os comitês sindicais de empresa, das autopeças, das montadoras, toda a direção plena, os cipeiros, as pessoas que estiveram aqui mais na frente, o Luizão, que é um diretor de organização sindical que tocou isso, pegou
e cuidou como fosse uma criança ali, com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção, junto com toda a direção. Todos esses companheiros estão de parabéns. Então, o Luiz teve um papel muito bom, muito importante também, junto com toda a direção, mas ele era o diretor que estava tocando isso. Então, eu gosto de dar os créditos também para as pessoas que estão ali na linha de frente. Eu achei que estão se envolvendo realmente. Sim, todos se envolvem, tem uns que acabam se envolvendo mais pela atribuição que a pasta que você cuida te dá. Sabe? Então, no caso dele, a atribuição que a pasta dava para ele, que era nesse caso, que é a organização sindical, ele tem tratado muito desses assuntos, com o Ministério Público do Trabalho, com o ministro Marinho, com outras pessoas. Então, foi muito importante. Com o pessoal dos funcionários aqui também, o pessoal da assessoria jurídica, da assessoria técnica, de IES. Então, foi uma atividade muito importante. Então, a gente tem que abrir, né, um leque para as discussões que tem essa relevância, essa importância para o conjunto dos trabalhadores da nossa base. E hoje a gente tem uma certa facilidade de estar hoje do lado do governo. Essa questão da lei previdenciária, o que você acha que vai melhorar para o trabalhador? Eu não tenho, assim, eu não sei se melhora tudo. Eu acho que tanto a Previdência, a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, elas deixaram sequelas profundas para o conjunto dos trabalhadores. Eu acho que precisa rever algumas coisas, se não é possível mudar, até por conta da configuração ou da reconfiguração que se tem no Congresso Nacional nos últimos anos. O Lula é o mesmo presidente da República que foi em 2023, quando ele ganhou em 2022 e assumiu em 2023, é o mesmo presidente. É o mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. É o cara com as mesmas convicções que tem que mudar a vida do povo para melhor, que tem que ter, o trabalhador tem que ter salário, tem que ter renda para viver com dignidade. É o mesmo cara que pensa assim. Só que o governo é outro, assim, de certa forma, o Congresso Nacional é outro, a configuração é outra, e ele é um cara muito habilidoso, acredito, que vai saber lidar com todas essas questões, com os seus ministérios, com a competência que cada ministério tem, para ver de que forma que muda. O que muda, por exemplo? Acho que na reforma, não dá para ter um ponto que muda na reforma da Previdência, se isso é possível. Mas é possível a gente acreditar que quando foi feita a reforma da Previdência, quando foi feita a reforma trabalhista, que o sindicato tanto chamou a atenção dos trabalhadores para o que estava em jogo, e que não era verdade, que isso não ia trazer geração de emprego, e que no caso da trabalhista e das outras ia trazer precarização nas condições de trabalho, precisava ter se discutido melhor. Reformas, elas são necessárias às vezes, e é preciso fazer. Mas não dá para fazer uma reforma e tratar só com uma parte. A reforma ela precisa ser tratada, ela tem que sentar trabalhadores, que é representado pelos sindicatos, empresas, governo, e tratar de forma séria um assunto. Como que eu vou tratar de um assunto que mexe com a tua vida, Cascão, e eu não ponho você na mesa para discutir? Então, o que acontece com a reforma trabalhista é o cara decidir que o cara vai ter que trabalhar o dia inteiro com uma bicicleta carregando alimento nas costas e com fome, e não ter nada, e não ter direito, e não ter, sabe, se quebra a bicicleta, se bate o carro, se bate a moto. Como que fica esse trabalhador? Se não tem nenhuma forma de seguridade social para ele, a seguridade social serve não para ele neste caso. Então, o trabalhador que está trabalhando com a carteira assinada, que ele sofre um acidente, ele tem o INSS, ele se afasta. E como que fica o sustento da família desses trabalhadores que estão ali trabalhando duro? Ninguém está falando vai acabar o Uber, vai acabar o trabalho por aplicativo, vai acabar o trabalho da plataforma. Não. Isso é uma realidade que no mundo do trabalho isso vai se reconfigurando. Daqui a um tempo vai ter outras mudanças do que acontece, porque na década de 90 nós discutíamos o quê? Processo de reestruturação produtiva, globalização, não sei o que e tal. Então você muda. Onde que estão os trabalhadores, os 42 mil trabalhadores que tinham na Volkswagen? Parte desses trabalhadores estão nas empresas de autopeça que produzem para a Volkswagen. Produtos que as montadoras acharam que, olha, a gente vai produzir até esse ponto aqui, disso aqui para frente a gente não vai produzir, a gente vai passar para um terceiro fazer. Esses trabalhadores estão em outros lugares, então, e estou falando exemplo de Volkswagen, mas de tantas outras empresas, então tem muitos trabalhadores que ali estavam que estão nessas outras empresas. Agora, passou isso, se reconfigura. A discussão é o que a partir daí? Né? Você passa 90, qual é a discussão? A discussão é a era digital. É as novas tecnologias, é a indústria 4.0 que tanto se falou, você percebe que está começando a parar um pouco de se falar na indústria 4.0, continua a se falar em novas tecnologias, ciência e inovação, mas nós falamos, então, a história é feita de ciclo, chega um momento que esse ciclo muda e você começa a falar de outra coisa. E o sindicato ele tem que estar atento, ele tem que estar preparado, ele tem que estar sintonizado, sabe?
com todas essas questões, para, seja lá qual for o assunto, e quando for, ele está preparado e ter pessoas preparadas para discutir, sempre olhando na direção daqueles que mais precisam, que são os trabalhadores, que são quem produz a riqueza das empresas, quem produz a riqueza desse país. Agora, a reforma trabalhista precisa ver alguns pontos dela. Tem muitos pontos para saber. Essa questão que a gente fala do trabalho remoto, que tanto se falou há um período que... Aí como regulariza isso? Mas ninguém está falando que vai acabar com o teletrabalho, que vai acabar com o home office. Não, está se falando que precisa ter uma regulação, porque tem empresa séria e tem muitas empresas que não é. Precisa saber quem paga a conta de energia do cara que está em casa. Precisa saber se o cara, se ele tem jornada assim, que ultrapassa o limite da jornada legal. Então precisa ver se ele machuca em casa, quem que é esse acidente de trabalho, como que trata. Ele precisa encontrar uma forma de regular melhor para ter segurança. Isso é bom porque você dá segurança para os trabalhadores, dá segurança jurídica para a empresa e faz parte. Então é preciso discutir com mais responsabilidade, com mais cautela, ter um pouco de sensibilidade na discussão desses temas que tem a ver com a vida dos trabalhadores e que afetam profundamente a vida das pessoas. Então, conheço pessoas que trabalham em empresas, tem uma cunhada que ela trabalha em empresa, ela é RH de empresa, e ela fala que não tem hora para as pessoas roubarem as coisas dela, mas ela está trabalhando de home office. Quer dizer, precisa ver como que esse sindicato conversa com esses trabalhadores que estão em casa. As condições que eles têm do ponto de vista econômico são suficientes, atendem, eles têm condições. E a pessoa que tem um filho ou dois e ali ele pagava para alguém cuidar e aí passa a não pagar e ele tem que ficar em casa com uma pessoa, ou que tem um espaço pequeno, ou que mora em quintal, como eu e tantas outras pessoas já moramos, certamente em trabalhadores, em quintal que moram 6 famílias, que naquela família às vezes você não tem crianças pequenas em casa e aquelas outras famílias têm. Como é que você tem uma sala que te permita atender as demandas que a empresa precisa com essas condições? Então tem pessoas que têm condições e vai falar, olha, ótimo, eu não quero mais trabalhar presencialmente, eu prefiro que seja assim, porque eu não vou andar o estado de São Paulo 2 horas por dia para chegar no emprego. Então, legal. Mas também tem outra situação que precisa ver. E mesmo nessa, que quer continuar trabalhando em casa, precisa ver se as condições são adequadas, se essa pessoa não vai passar por um processo de adoecimento precoce com o tempo. Então, todas as questões eu acho que elas são importantes, são relevantes, mas precisa ter cuidado com ela. Então, o que é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essas coisas aconteceram, elas aconteceram muito mais no sentido de acumular, do sistema capitalista de produção, de acumular mais riqueza. E eu falo sempre que eles não estão contentes em ganhar muito, aí as pessoas brincam comigo e falam, não, mas como que alguém não está contente em ganhar muito? Eu falo, Cascão, que o sistema capitalista de produção é assim, ele nunca está contente em ganhar muito, porque ele quer ganhar tudo, e ganhar tudo significa que se eu tirar todos os direitos sociais que você tem, que você conquistou, que nós conquistamos com muita luta, aí você vai ganhar tudo, porque você não vai ter encargos para você pagar, ou você vai pagar muito menos, e é isso, é tirar dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, são os trabalhadores que consomem o que se produz na indústria. A indústria precisa olhar para isso. E os trabalhadores não podem ser tratados dessa forma. Precisa olhar, precisa ter forma de regulação para tudo. Não pode ser assim, discutir com parte, faz e falar para gerar de ser consumir emprego baseado em quê? Né? E a vida das pessoas continua difícil e a nossa luta continua firme, porque eu acho que tem algumas coisas que precisa mudar. Precisa melhorar. Infelizmente, o que foi feito de qualquer jeito, e quem está pagando a conta, infelizmente, é o trabalhador, que hoje em dia não consegue nem se aposentar mais, fica difícil. Então é complicado. Como que as empresas vão lidar com um trabalhador acima de 60 anos trabalhando numa linha de produção? Fica difícil. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Mas não é fácil. Vamos ver que nosso presidente aí tem a situação na mão aí e consegue mudar aquele Congresso e o Senado ali para começar a aprovar algumas coisas para nos ajudar. Mas a gente tem esperança. Mas, Claudionor, voltando à questão da indústria e a retomada da indústria, qual que é a importância para um país como o Brasil? Cascão, a indústria é importante para qualquer país, mas um país como o Brasil, por exemplo, o Brasil, ele em 1953 ele já tinha as condições bases sólidas para construir uma indústria competitiva, para competir com o mundo. E fez uma escolha de um modelo de economia
que é um modelo que não se pensou no modelo de desenvolvimento econômico tendo como foco a indústria nacional. Você desenvolvia mais um setor e um setor você desenvolvia o outro setor até onde fosse importante para atender os interesses das economias centrais. Então o Brasil é um país que eles sempre quiseram tratar como uma periferia, assim que é falado, né? Um país periférico, nós chamamos de um país em desenvolvimento. Agora, um país com mais de 215 milhões de brasileiros, com um mercado promissor, que qualquer país do mundo vai olhar o Brasil como um país importante para fazer investimento aqui. E o Brasil ele se industrializa tardiamente e ele entra precocemente no processo de desindustrialização. Então, é muito importante a retomada no sentido de reindustrializar o Brasil. Tem uma política consistente, eu falo, até o Hélio às vezes brinca comigo, que eu falava de um projeto neodesenvolvimentista que tivesse como foco o fortalecimento da indústria nacional para poder gerar riqueza para o país. O Brasil, ele tinha em 1985, ele participava com 27% no produto interno nacional, a indústria de transformação, e hoje fica oscilando entre 11, 10, por aí, 9, não tem um dado concreto, mas eu tenho certeza, sem medo de errar, que não passa de 11% da participação da indústria nacional no produto interno bruto, da indústria de transformação no produto interno bruto nacional. Então, nós já tivemos 27 em 85, então é preciso retomar ter um modelo de desenvolvimento, as políticas de incentivo à indústria, as políticas que vêm são importantes, mas é preciso ter uma coisa mais consistente, é preciso focar no modelo de desenvolvimento que tenha como foco a indústria, porque aí você tem um projeto, você fortalece e você não derruba, você cria uma estrutura de organização de economia, de um modelo de economia. Então, mas o modelo que nós temos de economia é um modelo, o Chico de Oliveira, ele chamava de economia dualista, né? Em outra situação ele comparava com o ornitorrinco. Então tem uma série de coisas, tem muitas pessoas que escreveram a respeito disso lá atrás, quando já se iniciava o processo de desindustrialização, já apontava que estava acontecendo isso. Então o Brasil precisa pensar um modelo, precisa retomar. E aí tem medidas que você não cria um modelo de desenvolvimento econômico de uma hora para outra simples assim. Você tem que pensar, você tem que ter condições de criar, e por isso que você cria medidas, né? Tem medidas importantes que estão sendo criadas agora que ele não é uma política, porque outras pessoas podem me ouvir ou estar me ouvindo aí depois dizer, mas isso não é uma política desenvolvimentista do ponto de vista de um modelo econômico focado com bases na indústria. Não é, mas são importantes. Por exemplo, tem coisa que não dá para você esperar para fazer, sabe? É aquela coisa, você às vezes está na rua e você precisa de alguma coisa de uma casa, você não faz primeiro termina, você faz algum lugar para te dar um guarda-chuva ali e você entra para baixo de uma casa, né? É um exemplo simples, mas assim, tem coisas que você vai precisar de uma elaboração maior para desenvolver um projeto econômico, pensando nesse que eu falo do fortalecimento da indústria nacional. E aí é um projeto que você tem que olhar o país como um todo, porque quando você tem um projeto desenvolvimentista, você não olha só a questão da indústria, mas você pode ter ela como foco. Por exemplo, quando você tem um projeto de desenvolvimento importante, você acaba com ele antecipando muitas demandas reprimidas. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Um prefeito ou o presidente da República, ele fala assim, como seu presidente, ele fala, nós vamos construir 50 mil creches, ou, sabe, nos 4 anos vamos construir 50 ou 1 milhão de creches, enfim. Você tem que ver quantas creches atendem quantas crianças. Para quantidade de criança, você divide em quantidade de pedagogo que você precisa, você traz uma demanda que está reprimida, que você vai precisar de tantos pedagogos para atender essas crianças, aí você vai fazer tantas creches, você vai precisar de tantos de ferro que vai para pôr, de tanto de cimento, de tanto de funcionário que vai contratar pedreiro para fazer, pintor, para o azulejista, tudo. Você entendeu que você antecipa a demanda e você faz a roda da economia crescer? Por que nos governos do PT, no governo do presidente Lula, o Brasil estava crescendo bastante, a empresa as construtoras estavam ganhando, porque tinha um projeto ali, tinha um PAC, sabe, tinha ali Minha Casa Minha Vida forte,
tinha, sabe, o cara que era pedreiro, que o único carro que ele teve quase a vida toda era um carrinho de mão para empurrar as coisas, tinha vergonha de dizer que era pedreiro, ele passou a ganhar mais do que o trabalhador da fábrica, ele começou a abrir empresa para ele, contratar uma gente para trabalhar, começou a ter uma vida mais digna, melhor, sabe? Então, assim, é isso, você antecipa a demanda que são reprimidas. Eu acho que o Brasil tem um campo muito fértil para desenvolver, para crescer, para gerar emprego. Agora, o país foi destruído. Em 2000, depois do impeachment da presidenta Dilma, o Brasil foi só ladeira abaixo. Retrocesso, com retirada de direito, com desemprego, voltou a fome para o país. O discurso de ódio tomou conta das pessoas, parte das pessoas, um país que sempre foi um país visto como um país das pessoas ser tranquilas, não serem agressivas, odiosas, e passou a ter isso aí que é ruim para o país. Então, precisa reestabelecer, precisa reconstruir. O Brasil é como aquele carro que eu sempre morei na periferia, do tempo que eu morei aqui em São Paulo, então é aquele carro que antigamente o cara pega um carro e sucateia o carro e arranca as rodas e deixa ele em cima de uma pedra sem as rodas, sem motor. Então o presidente Lula pegou o carro, está colocando o motor no lugar, colocou as rodas no lugar, está sentado, está com o volante na mão e está guiando o país. O país tem direção, o país tem ministros, tem ministro importante, tem pessoas com capacidade, com conhecimento, com compromisso com o povo para mudar a história do país novamente. Agora dá muito trabalho você reconstruir tudo que foi construído, políticas públicas importantes que foram destruídas, precisa reconstruir tudo de novo. Agora a gente não vai ficar só olhando para trás, a gente tem que olhar para frente e colocar tudo em ordem de novo e dar dignidade para o povo, porque o povo não nasceu para sofrer, o povo nasceu para ter dignidade, para ter comida na mesa, para ser feliz, para ter emprego, sabe? Então é isso que o papel que o governo tem. Então, tem uma tarefa difícil, mas já dá uma outra direção. Ninguém viu mais um presidente da República xingando os jornalistas. Você não viu mais um presidente da República xingando a mulher do chefe de Estado, que é parceiro comercial, como no caso do Emmanuel Macron, lá, que o presidente do Brasil tem coisa gratuita de xingar a mulher do cara. O que tem a ver isso? Um presidente de um país, a relação dele com o presidente do outro país é uma relação diplomática. Tem que ter diplomacia. A relação ela com o outro chefe de Estado, ela, além de ser diplomática, ela é uma relação de interesse comercial e interesse mútuo. O que tem de interessante que a França pode oferecer para o Brasil, que a China, que a Argentina, que os Estados Unidos, que o Japão, e o que nós temos, eles estão de olho, o que a gente pode oferecer para eles? São relações comerciais, que são importantes, muito importantes. Então, isso não se tinha no governo anterior. Então, colocava qualquer maluco para ser um chanceler, para falar, fazer relações internacionais. Então, hoje você tem uma realidade no Brasil que você tem pessoas com responsabilidade. A discussão da relação do país com outro país é diplomática e é sempre olhando a soberania e na defesa da soberania do seu povo, de criar condições para que o povo do seu país possa viver com dignidade. É para isso que o presidente tem que viajar para conversar com todos os países, independente das posições ideológicas, políticas de cada país. A relação ela é muito importante porque nós dependemos dos acordos comerciais. E o presidente Lula é muito bom nisso, então nós acreditamos que o país já tem uma outra direção. Não é que ele tem uma outra direção, ele não tinha uma direção, estou me corrigindo. Ele hoje tem uma direção, porque parecia um carro desgovernado que você não sabia para onde ia nem onde ia parar. A gente até tinha noção de onde ia parar, que onde estava parando. Na fome, na miséria, no ódio, num monte de coisa. Menos no bem-estar social das pessoas, menos no emprego, menos na indústria, menos no crescimento econômico, menos na distribuição de renda. Tudo caminhava para o ódio, para a ofensa, para essas coisas, e não se tinha responsabilidade nenhuma com a soberania do povo. Então, a diferença do presidente Lula e do seu governo é essa. Você falou questão aí da fome. Qual que foi o papel essencial na questão da pandemia, o sindicato fazer assistencialismo? Eu falo que tem que ter sensibilidade humana das pessoas individualmente, quando fala das pessoas. E as pessoas têm essa sensibilidade. E o papel do sindicato, ele é um sindicato cidadão, tem que ter um papel social. A solidariedade de classe é uma das coisas mais importantes do conjunto da classe trabalhadora no mundo. Então, no momento que o seu irmão, que os nossos irmãos
com nossos companheiros e companheiras estão desempregados, as pessoas que o trabalhador não está na fábrica, a família dele está no bairro, às vezes ele está trabalhando para se subsistir, mas para ajudar no sustento da família, da filha que foi desempregada, de não sei quem, que volta tudo para morar dentro de casa. Então, é nesse momento que esse sindicato tem a consciência de classe, é nesse momento que esse sindicato tem a sensibilidade necessária para ter a solidariedade do tamanho que é essa categoria, para ajudar com doações, para fazer o que tem que ser feito para ajudar as pessoas, pelo menos a diminuir a dor que elas estão sentindo, que é a dor da fome, que só quem já passou sabe. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que isso, eu acho que eu não chamaria nesse caso de assistencialismo, eu chamaria de solidariedade, Cascão, porque são os atos que os trabalhadores na Vox tiveram, que os trabalhadores nas autopeças tiveram, que os trabalhadores de Ribeirão, de São Bernardo, de Diadema fizeram tantas campanhas nos últimos anos. O que nós queremos e o que os trabalhadores querem não é isso, de fato. O que os trabalhadores querem é ter emprego, ter trabalho, ter renda para viver com dignidade e não precisar de doação de cesta básica. Porque isso, as pessoas elas até se sentem mal, elas têm vergonha de ter que precisar dessas coisas. Mas quando precisa, e a gente sabe que precisa, a gente não tem que esperar as pessoas pedir. A gente tem que se organizar e, às vezes, eu sempre dizia, e os nossos companheiros aqui também, eu vi alguns falar isso, que muitas vezes, para quem ajuda, parece que não é grande coisa, não é muita coisa. Mas para quem recebe é de uma ajuda imensa, porque às vezes a pessoa está pegando aquele alimento na hora que tem aquilo, e às vezes é o único alimento que tem para cozinhar, porque já acabou na casa da pessoa para pôr no fogo, ali para dar sustento à família. Então, eu acho que a solidariedade é muito importante em todos os sentidos, seja solidariedade nesse sentido quando as pessoas estão passando por esse tipo de apelo, seja solidariedade em tantas outras questões. Então, eu acho que o sindicato tem esse papel e ele não pode perder nunca isso. Se perder esse papel, desse senso de solidariedade de classe, eu acho que deixa de fazer sentido ser representante dos trabalhadores. O sindicato e nós, dirigentes sindicais, temos que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Nós temos uma missão, e a nossa missão é essa, é de representar os trabalhadores. E representar os trabalhadores para o dirigente, de fato, que é o dirigente desse sindicato, todos da direção plena, todos da executiva do conselho, é isso. Representar de fato, não é só no momento bom que você vai lá e faz uma assembleia e ganha um reajuste bom e ganha um PLR bom, é nos momentos difíceis. Eu ouvi muitas vezes quando o cara está desesperado e não sabe o que fazer da vida, e ele procura o dirigente como um louco para falar por que ele te procura, Cascão. Ele te procura porque ele confia em você. E o fato de alguém confiar em você já é uma coisa muito importante, de confiar em uma coisa importante para te procurar, para confidenciar coisas da vida da pessoa, e a partir dali você cria essa relação da escuta, porque nós dirigentes e nós que somos ligados ao meio político muitas vezes falamos muito e ouvimos pouco. E a gente tem que ouvir mais. A gente tem que entender o sentimento dos trabalhadores, entender o sentimento da sociedade para pensar os trabalhadores, para pensar a sociedade, do ponto de vista de políticas que venham a atender aquilo que é importante, que é essencial, naquilo que todos precisam. E os trabalhadores só se sentem parte desse sentido. Por isso que esse modelo de organização, que não é a realidade do país que nós temos, ele é tão importante, o modelo de representação que nós temos, que é o Comitê Sindical de Empresa, para além da Comissão de Fábrica, do Sul, onde tem o Sistema Único de Representação. Isso é muito importante, porque se permite que o trabalhador tenha alguém lá dentro da fábrica te representando 24 horas por dia, sabe? Ouvindo os trabalhadores, sentindo ali na pele, sabe? Correndo atrás das coisas no dia a dia. Então isso faz com que tenha esse diferencial quando a gente fala de modelos de representação e quando a gente fala de sindicatos no nosso país. E essa questão, Claudio, você pensa a questão política? Como? Você é um deputado, um vereador, um prefeito. Eu acho que o sindicato, todo dirigente, toda pessoa que é do meio político, eu não falo assim, eu penso quando as pessoas falam assim, você pensa a questão política, eu falo, mas eu faço isso todo dia, né? Eu sou, nós dirigentes nós discutimos de forma muito forte essa questão política, né? Então, a gente nunca pode dizer dessa água não beberei, eu não vou ser, sabe? De repente, o que o sindicato trabalha muito com os projetos coletivos. Quando a gente entende que um companheiro, ele
ele está ali para desenvolver uma função, o sindicato fala, olha, é um projeto que o sindicato entende que vai defender os interesses dos trabalhadores e hoje para representar esse projeto é você, Cascão, é você, Claudionor, é você, Roberto, é você, Moisés, é você, Luiz. Então, nós sempre ouvimos muito a nossa direção, as decisões nesse sentido, do ponto de vista de projetos políticos, tem que ter o desejo pessoal, sim, ela é importante, mas muito mais importante de que o desejo pessoal, individual meu, de qualquer um dirigente, é o desejo dessa direção, é o desejo coletivo. E aí a gente tem que se colocar sempre à disposição como uma ferramenta de luta, de transformação desse sindicato para o que ele precisar. É assim que eu me coloco. É porque hoje o quadro em si, a gente vê que vem diminuindo a questão de sindicalista virando um deputado, um vereador, que vem se diminuindo, né? Por isso que a gente vê assim o anseio de ter companheiros que representam a gente numa Câmara dos Deputados, sendo dentro de uma Assembleia, ou se não sendo um vereador. Hoje a gente tem o presidente que sabe que é um marco, né? Não sabe, que a gente sabe que um dia não vai ter pessoas para substituir à altura o Lula, a gente sabe que ele é um fenômeno. Então, mas a gente sempre quer que os companheiros que tenha dentro do sindicato, que amanhã também seja um deputado, um vereador, um prefeito, um governador e possivelmente outro presidente da República. Isso é bom, né? Eu acho que é bom a gente ter sempre um time muito preparado. Nós temos um time muito preparado. Nós temos na nossa direção quadros importantes, nós temos na fábrica quadros importantes. Importante a gente estar preparado sempre, para a gente sempre atuar naquilo que for preciso, porque é difícil se a gente precisasse e não tivesse quadro preparado. A gente tem. E a gente tem, talvez, por mais que entenda a tua pergunta, e até agradeço, acho que é boa, mas veja, nós temos um deputado que nós elegemos, que virou ministro, que é o Luiz Marinho, que foi presidente desse sindicato. Nós temos outro deputado federal, que é o Vicentinho, que foi presidente deste sindicato. Nós temos o Teonílio Bala, que é deputado estadual, que foi diretor administrativo desse sindicato. Nós temos a companheira Ananice, que é vereadora de São Bernardo do Campo, que foi diretora deste sindicato, funcionária da empresa Panex. Nós temos o companheiro Wagner Lima, de São Bernardo do Campo, que foi trabalhador da Volkswagen, que está lá em Santo André como vereador. Nós temos vários companheiros ligados, que ainda são ligados a gente. Agora, o que a gente precisa estar preparado para ajudar onde for preciso, seja no mandato na Câmara de Vereadores, seja como deputado, seja aqui no sindicato, sempre dando suporte. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que temos um time bom, que não pode, essas lideranças que estão preparadas, elas deixarem, se tiver os espaços, tem que ocupar para defender, para levar a defesa daquilo que nós acreditamos, que é uma vida, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais fraterna e sempre na defesa do direito dos trabalhadores, porque o Brasil ele tem um Congresso que explica, né, uma coisa louca. A maioria da população são trabalhadores, compostos de trabalhadores e trabalhadoras, mas está longe, mas muito longe de termos um Congresso representativo no sentido de ter a maioria dos representantes ser da classe trabalhadora ou ser oriundos da classe trabalhadora ou ter alguma ligação com a classe trabalhadora. Porque são esses que constroem a riqueza do país, são esses que têm a responsabilidade por tudo que toca nesse país, e essas vozes precisam serem ouvidas nesses espaços. Então, a política, Cascão, na visão da elite brasileira, ela não ficou para pobre, para peão igual eu e você, igual o Marinho, que foi peão da Volkswagen, igual o Vicentinho, igual o Moisés, se elege, igual o Hélio, igual o Moisés, igual o Caramelo, Arol, esses camaradas. Por mais que seja mais preparado de que muitos que estão lá ocupando essas cadeiras. Para eles, um operário como o ex-presidente Lula, como eu, como você, como tantos companheiros que lá estão, ou que estão aqui, no máximo era para estar na rua, porque são muito bons, porque falam bem, porque conhecem muitas coisas, tem base, sabe? Era para estar na rua com uma sacolinha pedindo, não que seja errado as pessoas fazerem isso, pedindo voto para eles, mas não como agentes transformadores e protagonistas da história, se colocando como um projeto político, se candidatando, sendo um deputado estadual, sendo um deputado federal, sendo um governador, sendo um senador, sendo um presidente da República, como no caso do presidente Lula, um ministro, como no caso do Marinho. Para eles, esse povo acha que a política não foi feita para eles, até porque eles mesmos criam aquela frase antiga, que eu não sei se vocês já ouviram, que política e religião não se discute, quando desde os primórdios, antes de Cristo,
já se discutia política. Quem organiza o sepultamento de Jesus Senado Cristo, de Roma. quem organiza é o Zé de Arimateia, que é um político. Na Grécia Antiga, no século V a.C., você tinha os sofistas, que eram os filósofos que iam dar aula para os filhos dos ricos, para que eles pudessem ter o poder da retórica, porque ele pudesse ter discurso bom, soubesse falar. Ele tinha. Não eram os pobres que tinham acesso a isso. Então, o mundo é esse. Então, tudo isso tem que se discutir todo dia, de manhã, de tarde e de noite, toda hora, sempre que possível. Porque o que eles não querem não é que não se discuta política e religião, ou que não se discuta política. Eles não querem que tenham trabalhadores defendendo seus interesses lá, porque eles estão lá todos os dias defendendo aquilo que interessa a eles, e nós temos que ocupar esses lugares para defender aquilo que interessa a classe trabalhadora. Quando eu falo nós, significa que pode ser você, e pode ser outras pessoas, mas que sejam oriundos da classe trabalhadora, que tenham um papel, um compromisso com a classe. Não é fácil. Infelizmente, ainda a gente vai ter que sofrer um pouquinho ainda. Porque a gente está vendo a dificuldade do presidente Lula de passar algumas coisas, né? Tanto no Senado como na Câmara. Então fica difícil. Infelizmente, ainda o pobre não sabe votar como tem que se votar. Porque hoje em dia ainda as pessoas, que nem você acabou de falar, você tira aí pelas mulheres. Hoje as mulheres na sociedade em si é a maioria. Porém, na vida pública se continua sendo a minoria. Por que isso? São coisas que nós vamos ter que defender sempre. Por isso que eu falo, essa luta nunca vai ter fim naquela composição. Ela nunca vai ter fim por isso, porque a gente vai ter que lutar sempre, a vida toda, sem perder a ternura, como dizia o Che Guevara, endurecer sem perder a ternura quando preciso, mas sem perder a esperança e a vontade de lutar e a determinação de que a nossa luta sempre vai ser para transformar a sociedade. Porque é uma sociedade, por que menos mulher? Porque não foi fácil as mulheres conquistar o direito de voto. As mulheres a sociedade ainda é uma sociedade machista, e essa situação é uma cultura enraizada que a gente precisa lutar com toda a força contra. Então tem tudo isso. É uma infinidade de coisas dentro da sociedade que nós temos. A dificuldade que o governo tem, ele sabia e nós sabíamos que ia ter, mas nós sabemos que ele tem muita habilidade para lidar com isso, e nós sabemos que se não fosse ele, certamente o Brasil já estaria, eu nem sei como que seria a situação hoje, depois de tudo que nós estamos acompanhando, que nós já sabíamos, mas que estamos acompanhando, que está vindo a público com relação ao que eles estavam fazendo para o país, com o discurso de falar contra a corrupção, quando eu nunca vi gente que gosta mais de dinheiro do que aquele povo, que tudo que o cara compra é com dinheiro vivo, o cara não compra nem uma caixa de leite no mercado com dinheiro vivo, no débito, é no Pix, é no cartão. Agora aquela família desse homem aí só compra tudo com dinheiro, é coisa de milhões de dinheiro, eu não sei, eu fico imaginando qual é o volume de tanto dinheiro de você comprar um patrimônio desse, adquirir esse patrimônio à vista, entre outras coisas. Então está claro que não é aquilo. Então é contra esse mal que causou tantos danos para o país, que nós temos que lutar e chamar as pessoas que entraram nessa aventura, que acreditaram, que estão acreditando naquilo como uma verdade, que a sociedade que nós queremos não é essa, nunca foi. É uma sociedade em que as pessoas tenham direito de se manifestar, de ter liberdade, mas a liberdade não é cometendo crime como alguns fazem. Então, liberdade para dizer que vai fechar o Congresso, liberdade para dizer que vai fechar o Supremo, liberdade para não respeitar as instituições. Só é possível uma democracia ela funcionar com as suas instituições funcionando. Você não tem um estado de natureza, um de olho por olho, dentro por dentro, cada um faz o que quer. Mas tem respeito. Você tem um Estado, tem um conjunto de regras que precisa ser cumpridas, inclusive pelo mandatário do país, pelo presidente da República e por todos. Senão você não consegue, sabe? E lutar para fortalecer as instituições, fortalecer a democracia, sabe? Para com isso as pessoas terem direito. Porque sem democracia o que vem regimes totalitários. Eu acho que uma das coisas que aconteceu, que contribuiu muito para o avanço da extrema-direita do país, para o bolsonarismo, é a negação da política, que a própria imprensa, em grande parte, ajudou a criminalizar a política. Parte do judiciário, como parte do TRT, do pessoal da Operação Lava Jato,
Ministério Público, ajudaram, não são todos, parte, ajudaram naquele tempo em deixar rolar solto o que aconteceu no país. Isso permitiu um juiz fascista, um juiz que atropelou todas as regras, tendo em vista um projeto de poder. E ficou claro, assumindo o ministério, ficou claro com uma série de coisas. Então, assim, é lutar contra tudo isso, é lutar por uma sociedade mais justa, mas essa sociedade mais justa só é possível pelos meios democráticos, a partir do voto das pessoas, a partir da participação, porque se a democracia não tem sindicato, não tem movimentos sociais, não tem direitos. Então, por isso que essa nossa luta, ela nunca vai ter fim, porque quando a gente conseguir algo, vai ter sempre faltando outra coisa que a gente vai continuar lutando. E enquanto a gente não tiver nessa sociedade, e eu acho que demora a ter, a gente vai continuar firme na defesa, defendendo com muita força aquilo que a gente acredita. Eu falo sempre, Cascão, que a gente tem que defender com muita força, com muita veemência as coisas que a gente acredita. Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de defender uma coisa pensando na posição contrária. Mas muitas vezes, quando você defende, um monte de pessoas, a maioria das pessoas, estão contigo, estão defendendo a mesma coisa que você. Então a gente precisa ter coragem de defender as coisas que a gente acredita, né? E defender com muita força. Então é aquele negócio, né? Infelizmente a gente ainda está aquém de um país melhor. Infelizmente, somente desses casos que aconteceu aí com esse outro governo, infelizmente, mas a gente tem uma grande esperança que é o nosso presidente Lula. Quem é Cláudio Honor? Cláudio Honor é um peão nordestino lá das Alagoas que assim como a maioria das pessoas vem para São Paulo em busca de uma oportunidade, de um emprego melhor, de ter condições de ter comida em casa, mais tranquilo, né? de conseguir ter uma roupa legal para vestir. Eu sou um cara que acredita, que sonha. Eu digo, Cascão, eu quero dizer para você que você falou de sonho, de continuar sonhando, só para... Eu acho que está encerrando aqui Mas assim, dizer para você que as pessoas, isso é uma coisa que as pessoas nunca podem perder. As pessoas nunca podem perder o sonho. Porque quando a pessoa perde o sonho, perder a esperança. Porque quando a pessoa perde a esperança, ela perde a vontade de sonhar. Quando ela perde o sonho, a vontade quando ela perde a esperança, que ela perde a vontade de sonhar, ela perde outra coisa junto, que é mais importante, a vida deixa de fazer sentido. E a vida das pessoas faz muito sentido. Então as pessoas não podem perder a esperança, as pessoas não podem deixar de sonhar e de acreditar num dia melhor, que é o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. Não foi hoje que nós acreditamos. Nós acreditamos há muito tempo que é possível ter um mundo melhor. E como diz o presidente, quando você não acredita mais nas pessoas, acredite em você mesmo. Vai para as ruas, vai para a luta e faz a diferença. Transforma, porque você consegue mudar a realidade. Agora, há um problema, às vezes, que as pessoas acham que sempre as pessoas querem mudar o mundo. Mas mudar o mundo a partir de quê? É preciso mudar o mundo a partir das nossas ações. Às vezes as pessoas querem mudar o mundo a partir dos outros. Você vai fazer a luta, porque o que é que vocês vão fazer, Cascão? Quanto sindicato, tipo assim, o que é que vocês vão fazer com o mundo? Mas a pergunta tem que ser, o que é que nós podemos fazer junto, por exemplo? Né? O que é que nós podemos fazer para combater a alta taxa de juros, por exemplo? Que não tem razão nenhuma para estar nessa altura. Então, camarada, eu acho que é um pouco disso. A gente nunca pode perder a esperança, porque quando a gente perde o sonho, a gente perde a capacidade de sonhar. E quando a gente perde a capacidade de sonhar, a vida deixa de fazer sentido. E a vida nossa faz muito sentido. Família é o quê? Família é tudo na vida, né? Acho que a nossa família, a gente luta e sonha e acredita porque a gente tem uma família por trás que não dá suporte para a gente lutar. Mas e a gente também luta por esse suporte que ela nos dá, mas a gente também luta para dar uma vida mais digna para ela, né? Para a família, para ter a família de uma forma mais confortável, com filhos estudando, com casa para morar, com comida na mesa, com emprego, com dignidade. Família é isso. Foi maravilhoso, você está de parabéns, a gente está bem coordenado pelo nosso secretário-geral aqui, que é o Cláudio Honor, e deixa suas considerações finais aí para os nossos amigos da ALA13. Eu estou feliz que estar falando com vocês, eu estou feliz de ter sido convidado, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que precisa buscar os trabalhadores as mais diversas formas de se comunicar. Tem que se buscar, e essa é uma forma de se comunicar,
importante, uma forma de comunicação importante. Então, acho que vocês estão de parabéns por criar esse canal de comunicação. Fala Cascão, né? Isso, no canal da Ala 13. No canal da Ala 13. E por que Ala 13? Porque Ala 13, as montadoras são grandes e ela divide por Ala 1, Ala 2, Ala 3, Ala 4, Ala 3, Ala 14. Então, tem todas as. Então, um beijo no coração de cada trabalhador e cada trabalhador da Volkswagen, de todas as alas, da 1 à última, que eu não sei qual é a última. 14. A última é 14, da 1 a 14, então nós estamos falando aqui para 13, mas parabéns especial para os trabalhadores e trabalhadoras da Ala 13. Então, um prazer falar com vocês. Obrigado, Claudio. Tamo junto, Cascal. Sempre.